Boa tarde a todos. É um grande prazer ser chair dessa sessão com o João Lima como nosso palestrante. O João, meu xará, tem feito trabalhos muito interessantes lá no Prodasem, no Senado, né? E ele tem também um background de formação científica, e ele coloca esse background para aplicações extremamente interessantes no Senado, né? Então, assim, eu acho que é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente hoje para mostrar o impacto dessas tecnologias, desses conceitos que a gente vem discutindo, né, num setor, no setor do governo, com aplicações extremamente relevantes e que tem tido um impacto real de reorganizar e disponibilizar informações, né, em particular as informações sobre o processo legislativo e sobre os resultados desse processo legislativo, né, e ele tem tido um impacto muito grande, que eu pude ver em visita algumas vezes a Brasília, que esse impacto vai além do Senado, né. O João tem conseguido construir uma cultura que transcende o Senado e feito algumas parcerias que têm gerado impacto também na Câmara e outros, e até, né, em outras esferas de poder. Então, isso nos dá uma satisfação muito grande de ver acontecer, de ver acontecer isso no Brasil, né? E ele não tem medo de botar essas coisas para funcionar na prática. Então, acho que da última vez, né, no último Ontobras, ele falou um pouquinho para a gente no painel já dessa experiência, e aí a gente ficou com esse gostinho de ouvir mais, muito mais, né, da experiência dele. Então, só falando rapidamente aqui, o João, ele é uma daquelas pessoas extremamente curiosas e interessadas, tanto que ele tem 2 doutorados, né? Ele tem doutorado em ciência da informação, tendo feito ciência da computação, e depois um doutorado em direito também, mais recentemente. Então, né, isso dá uma profundidade aos trabalhos dele, de 3 disciplinas diferentes, né? Da ciência da computação, da ciência da informação e do direito. Então, assim, a gente não poderia querer nada mais do que isso. O João, ele desde 95 trabalha lá no Prodasem, né, como analista de informática legislativa, e ele tem, além do projeto que ele vai discutir hoje, ele tem outros projetos de muito impacto, entre eles o portal LexML, né, que eu acho que vocês, se digitarem LexML, vão achar como é interessante a estruturação toda de informações das normas, né, não só legais, mas infralegais também, estão integradas nesse portal. Então, é extremamente interessante. Então, João, a palavra é sua. Queremos muito te ouvir. Obrigado por estar aqui e aceitar o convite. Obrigado, professor João Paulo, pela apresentação. É uma grande honra ter sido convidado para fazer essa palestra aqui na Ontobras. Eu tenho muito carinho pelo evento Ontobras. A cada ano eu retorno, porque eu aprendo um pouco mais a cada ano, né? A gente ontem estava falando sobre a curva de aprendizado, né? Não é uma coisa fácil, mas eu vejo como necessária, né? Essa palestra poderia muito bem se chamar Ontologia na trincheira, né? Como é que é no mundo real? Uma coisa é no laboratório, no WTDO, e a ontologia do mundo real tem outras características. Então, inicialmente, já indo, antes de falar dos tópicos, eu apresento aqui a equipe que trabalha comigo, Gideão, João Rafael e Ricardo Lima. Eu me sinto privilegiado de trabalhar com essa equipe. São pessoas competentíssimas. Eu faço só uma parte do que eu vou mostrar hoje, então, em várias outras coisas que eu vou mostrar é resultado do trabalho de Gideão, João Rafael e Ricardo Lima. O Gideão, ele fez um mestrado em ciência da computação, e quem estiver interessado no conteúdo dessa palestra pode ver a dissertação dele
para ver em mais detalhes como isso é lido com o vocabulário da UFO, UFOA, UFOB, em mais detalhes, né? Eu vou tentar ser aqui mais didático possível, simplificando a linguagem para entender melhor essa mensagem da ontologia. O João Rafael, ele é orientando do professor Guizardo, está finalizando o doutorado agora, e é o responsável por todo o conjunto de ferramentas do portal LexML, que eu vou rapidamente comentar também sobre essas ferramentas que são importantes. O Ricardo Lima é outro monstro, né? Ele é formado em matemática e em computação, então ele codifica matemática em linguagem de programação e o resultado é fenomenal. Outras pessoas já participaram dessa iniciativa, como o Marcos Fragomeni, o João Holanda, mas tem duas outras pessoas aqui que estão listadas. O Lauro César fez doutorado em Ciência da Informação e foi responsável, junto com o João Rafael, em criar o OWL inicial do que eu vou apresentar hoje, do CIGEM. Então, hoje, o Lauro não está na nossa equipe, ele está no phase de chefe, né? Mas antes dele passar para o phase de prefeito de Monte Santo de Minas, lá em Minas Gerais, ele deve retornar à equipe do CIGEM. O Hudson, ele também não é da nossa equipe, mas ele foi meu orientando no após de TI aplicado ao legislativo que nós fizemos em 2019, e o trabalho dele rendeu frutos, né? Ele fez um trabalho de criar um Legal Knowledge Graph, usando o vocabulário do esquema org, e, além disso, uma plataforma de visualização de normas, que ainda não foi lançada, mas que eu já anuncio para vocês, é algo melhor do que qualquer coisa que tem no mundo em relação à interação com legislação. Tá? A gente vê, por exemplo, na Inglaterra tem o Legislation Gov UK, que você tem o texto da lei anotado no tempo. Tanto nos Estados Unidos como na Austrália tem também essa visão da norma no tempo. E esses três exemplos que eu dei são de países que são da parte do common law. A nossa tradição jurídica, que é civil law, que é baseado lá no direito romano-germânico, o que a gente está fazendo é inovador, né? É superior, vocês vão ver mais ou menos isso, e esse portal que a gente está falando vai ser lançado aí nos próximos meses. Então, o objetivo não é mostrar esse portal de visualização de normas, tá? Mas eu vou capturar algumas telas para exemplificar alguns conceitos do CIGEM. O objetivo é apresentar o CIGEM. E nessa linha, eu antes de passar para a agenda, eu queria comentar uma coisa bem interessante que eu cheguei a comentar no Ontobras do ano passado, né? Foi instituído em 2018 um grupo de trabalho permanente da integração da Câmara com o Senado. E esse grupo já produziu vários frutos, né? Então, por exemplo, no ano passado eu cheguei a comentar sobre a identificação única das proposições legislativas. A partir de 2019, passou a ser usado um numerador único. Então, se a proposição entra na Câmara ou no Senado, ganha o número. Quando vai para outra casa, o número permanece. Então, o problema da identificação foi resolvido com um pouquinho de tecnologia, facilita o acesso à informação, né? No ano passado também lançamos o glossário de termos legislativos, e foi um sucesso esse glossário. Veja só, esse glossário eu que coordenei. E vocês vão ver que eu vou fazer um parênteses no meio da apresentação para falar do glossário. Ele é um glossário com ideias de ontologia já. Colocamos cerca de uns 10 especialistas da Câmara e do Senado durante mais de 20 reuniões, né, presenciais, e geramos esse glossário que eu vou falar rapidamente sobre ele também, né? Está sendo lançado agora em dezembro a visualização da tramitação unificada por conta desse grupo. Então, hoje, se você quer saber um projeto de lei na Câmara, tem que ir no site da Câmara. E no Senado, tem que ir no site do Senado. O que é que vai ser feito? Vai ser feito no portal do Congresso uma visualização única com toda a informação, né? Isso é novidade que vai ser lançada agora em dezembro, tá? Como eu falei, o glossário de termos legislativos deu tão certo que agora em dezembro está sendo lançada a segunda edição desse glossário com a tradução para inglês e espanhol.
Essas informações de glossário também foram inseridas no SIGEM, e eu vou mostrar como, tá? E a novidade também é o glossário de termos orçamentários, ó, uma coisa que bem interessante, e também feito com consultores, várias reuniões, tanto presenciais como remotas. E por último, que está previsto aí para os próximos meses, não sei se vai ser dezembro, ou janeiro, ou fevereiro, é aquele trabalho que eu falei lá do Hudson, né, o portal de normas jurídicas. Então, existe já, no contexto desse grupo de trabalho, um subgrupo que eu participo de unificação das bases de legislação. Esse trabalho já está sendo feito. Como é que é a situação hoje? Existe uma base de legislação na Câmara e outra no Senado, sendo que a lei é uma só. Então, o que é que o pessoal decidiu? Opa, vamos unificar tudo. E está sendo usado o SIGEM para fazer essa unificação. Esse trabalho de unificação a gente faz fazendo a comparação dos dados, que é uma oportunidade de melhorar a qualidade do dado, achando eventuais erros, né? Então, tem muita novidade para vir aí em 2020, 2021, principalmente, com esse portal novo de normas jurídicas, né? Esse portal de normas jurídicas, então, vai ser lançado pelo Senado junto com a Câmara. Temos reunião com o STF, já fizemos 2 apresentações para ele. Possivelmente o STF também vai entrar no lançamento como membro fundante desse grupo, e tem já um protocolo de intenção junto com o pessoal do Palácio do Planalto para que eles também participem dessa iniciativa, né? O pessoal do Palácio do Planalto, que faz aquele trabalho fenomenal do portal de legislação, eles também têm se aproximado das soluções que nós estamos desenvolvendo, né? O parser, por exemplo, de normas jurídicas, eles passaram a utilizar recentemente. E hoje, exatamente hoje, às 16 horas, está ocorrendo um lançamento de um projeto, projeto Codex, lá no Palácio do Planalto, né? Esse projeto Codex, o desafio dele é ver toda essa parte de infralegal, né? Vocês sabem que as normas jurídicas formam uma pirâmide, né? No nível de constitucional, temos algumas centenas. No nível legal, vamos dizer, temos 20 mil normas. No nível infralegal, só de decreto, são 200 mil. Se você incluir portaria, instrução normativa e tudo mais, chega a 1 milhão. Então, esse trabalho do Codex, que a gente tem colaborado com eles, a gente tem andado junto com eles, os dois portais vão se comunicar, né? O do Executivo com esse, que é o portal do Legislativo. Então, é um trabalho em parceria. A nossa lei é uma só e todo mundo vai contribuir para isso. Então, pessoal, agora partindo para o conteúdo propriamente dito da nossa a contribuição, né? Eu vou iniciar com a contextualização, né? O que é gestão de normas jurídicas? Qual o sentido que eu estou dando para esse desafio, né? E é algo complexo. E eu vou explorar principalmente a questão da norma no tempo. Esse é o aspecto que eu vou... Então, para isso, eu vou apresentar o SIGEM, Sistema de Gestão de Normas Jurídicas. Ele utilizou dois conceitos base, né? Ele mistura uma ontologia com o Adaptative Object Model. Eu vou explicar isso mais na frente, o que é, né? Então, a ontologia, ela é parte da solução. Ela sozinha não ia resolver nada. Mas é uma parte, vamos dizer assim, essencial, né? Comparando com o edifício, eu considero que a ontologia são as vigas lá que estão segurando o edifício. Se eu tiro ela, não tenho mais nada. Então, o SIGEM, pessoal, ele cuida da gestão da norma. O conteúdo do SIGEM é que é fonte para o portal de visualização, que eu vou apresentar algumas telas para vocês mais a seguir, tá? Então, são 2 ambientes. Um ambiente de gestão, onde tudo está estruturado, relacionado, identificado, versionado, e o ambiente de consulta, onde a gente coloca como prioridade o usuário. Então, a informação lá está pronta para consulta, né? Então, eu pretendo, ao final dessa explicação, que eu consiga passar essa ideia. Qual é a vantagem de incluir a ontologia nessa solução? Se eu fizesse sem ontologia, qual seria a dificuldade, né?
Eu estou aqui lembrando da frase do Wittgenstein, né, parafraseando ele, ele fala assim, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Eu acho que a gente poderia falar, os limites da minha metalinguagem de modelagem são os limites do meu modelo. Se eu tenho um problema difícil para resolver, não vai ser com a entidade de relacionamento que eu vou conseguir resolver isso. Eu preciso de um ferramental mais poderoso, né? Então, eu cheguei a fazer uma analogia no ano passado com aquela história. Quem só tem um martelo, todo problema se parece com um prego, né? Mas se o problema é complexo, ele vai exigir outras ferramentas que são mais difíceis de você aprender. Então, aí é que está o ponto de se qualificar em ontologias para poder aplicar da melhor forma possível. Então, vamos partir para essa primeira parte, são cerca de 25 slides de contextualização. Essa frase em latim, da área jurídica, o que ela significa é o seguinte: os atos jurídicos se regem pelas normas existentes à época em que os fatos ocorreram. Né? Então, por exemplo, um juiz do TST, que agora em 2020 está julgando uma causa que o contrato de trabalho era de 2015, ele tem que aplicar o que tinha lá em 2015. Então, apesar de estar sendo julgado hoje. Eu trouxe um exemplo aqui mais didático, que é a questão do sequestro e cárcere privado, né? Código Penal, artigo 148, parágrafo 1º-I. O texto original fala o seguinte: olha, pessoal, se você privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, você pode ficar de 1 a 3 anos preso. E a sua pena pode aumentar de 2 para 5 se a vítima for um ascendente, né, seu avô, um descendente, seu filho ou seu cônjuge. Esse aqui foi um texto da norma que foi assinado no dia 7 de dezembro de 40 e entrou em vigor em 1 de janeiro de 42. Então, a gente já está vendo aí vários eventos, né? O evento de assinatura, o evento de entrada em vigor, o evento de publicação. O evento, para mim, é um construtor de primeira ordem. Eu não posso dizer que é algo que vem depois. Eu tenho que começar pelos eventos. Então, essa norma com o Estatuto do Idoso foi alterada em 1º de outubro de 2003 e passou a ter a seguinte alteração: ou maior de 60 anos. Então, o agravante, né, também, se você sequestrar qualquer idoso, independente de ser seu avô, seu filho, seu cônjuge, tem um agravante aqui de 2 a 5 anos. E ela entrou em vigência 90 dias após a publicação, em 1 de janeiro de 2004. Aí veio outra alteração, né? Olha, além de cônjuge e companheiro, também entra nessa lista dos agravantes. Também publicada com a vigência na própria data de publicação, né? A vigência está ligada à publicação dessa norma. Então, vocês veem que a questão do evento aí é essencial. É por isso que, eu não sei se vocês perceberam, que aqui eu coloquei a ontologia de referência, foi qual? UFO-B. Aí depois vem o UFO-A. Porque, para mim, evento começa por evento. Veja só, aqui eu tenho a assinatura, que tem a ver com a existência, tenho a publicação, eu tenho a questão da vigência. Então, eu tenho aqui a seguinte linha do tempo. Olha, sequestrar um idoso em novembro de 2003, aqui, nessa linha do ponto, desde que não seja seu ascendente, descendente ou cônjuge, a reclusão é de 1 a 3 anos. Mas sequestrar qualquer idoso em janeiro de 2004, a reclusão é de 2 a 5. Então, o juiz que está agora em 2020 ou 2010 julgando esse caso, ele vai ter que saber qual a regra do fato que ocorreu. Então, são vários eventos que estão aí encamados, e como se não bastasse a questão da vigência que complica, tem ainda a questão da eficácia, né? Você tem um caso normal, que você pode ter um vacácio e a vigência coincidindo com a eficácia. Tem questão da eficácia adiada, retroativa, pós-ativa, suspensa, revigoração de normas, anulação, uma norma foi declarada inconstitucional, é como se ela não existisse no ordenamento jurídico. Então, isso daí tudo são fatores que complicam. E se isso não bastasse, veja que interessante. Está em tramitação o projeto de lei do Senado 487 de 2013, antes tinha a numeração lá do Senado, que reforma o Código Comercial, e no final desse projeto está assim, revogam-se, inciso 1, a Lei 556 de 25 de junho de 1850.
Veja só, uma lei imperial está sendo finalmente revogada agora, quando o código for finalizado, para vocês verem que é um desafio muito grande essa questão da gestão da informação. Então, enfim, gestão da norma jurídica é o quê? Ela tem que responder essas perguntas aqui. Ó. Qual a norma vigente para a data X? Como uma determinada norma vigente se relaciona com outras? Qual o histórico de um dispositivo de uma norma? Eu quero saber todo o histórico dele. Qual a cadeia de regulamentação de um dispositivo? Então, eu posso ter um dispositivo de uma norma constitucional, que no nível legal é regulamentada, que no decretos regulamenta, depois em portarias, né? Então, tem toda uma cadeia de regulamentação que eu posso gerir aí. Uma coisa interessante, a gente pode ver também relação de normas com proposições legislativas. Veja só, quais proposições legislativas pretendem alterar um dispositivo? Seria interessante, né? Imagina que eu sou lobista, eu quero saber, ó, esse dispositivo dessa lei aqui está sendo alterado por... Quais os projetos em tramitação que querem alterar ele? E outra coisa, quais os acordos de tribunais que alteram a vigência ou interpretação de normas em seus dispositivos? Então, pessoal, vocês veem que meu problema inicial para resolver é um problema no nível linguístico. É por isso que eu não citei lá na frente o UFO-L. O UFO-L ele vai no conteúdo da norma. O UFO-L, sim, vai ser um modelo que vamos utilizar mais na frente. Mas para eu aplicar o UFO-L, eu antes tenho que resolver esse problema aqui da gestão da norma no tempo, né? Então, o trabalho da Christine Griff é fenomenal e eu acho que é possível, sim, que ele seja aplicado e enriquecido com essa experiência desse trabalho que a gente tem desenvolvido no Sigilo e junto com os outros órgãos. Quem tiver mais interessado em gestão de norma jurídica, nós fizemos um modelo de requisitos para sistemas informatizados. Foi um trabalho bem interessante, feito com multidisciplinar, e tem um PDF, os eventos, vocês vão ver que tem um papel fundamental. Então, quem tiver interessado pode entrar em contato comigo, que eu passo esse PDF aí do Silex. Só para, voltando naquele ponto da norma no tempo, né? Aqui, esse trabalho da memória legislativa do Código Civil mostra como se deu, durante 27 anos, o processo legislativo que, em 2002, criou o novo Código Civil. Então, ó, começou lá na Câmara, tiveram emendas, teve várias alterações aqui. Então, essa obra está disponível nesse endereço. Então, essa questão desses dois conceitos, o tempo e a norma, é interessante tanto para o processo legislativo, como é esse caso daqui, como é importante para a norma publicada, né? Então, se a gente pegar a Constituição brasileira, ela foi publicada em 5 de outubro de 88, e a partir daí já foi objeto de 108 emendas. Então, eu quero saber a Constituição numa data tal, qual que é o texto dela? É bem verdade que 90% das vezes eu quero ver o texto atual, mas eu posso estar interessado em saber qual era o regime de previdência em 2005, por exemplo. Então, essa questão da linha do tempo desta norma é o que nós vamos endereçar aqui mais. Aqui eu estou apresentando uma captura de tela do site do Planalto, né? Eles fazem um trabalho fenomenal lá, eu tenho certeza que todo mundo já consultou, mas acreditem vocês, eles fazem um trabalho de edição de HTML com Ctrl+C, Ctrl+V, não tem nada estruturado, até hoje usam front page de 97. Então, aqui nesse caso, ele está mostrando o artigo 6º da Constituição, né? Tinha essa redação, veio a emenda 26, criou alguma mudança, veio a emenda 64, criou o artigo que fala dos direitos sociais, né? E veio aqui, a última versão é de 2015, que teve essa versão atual. Veja só, o que nós estamos fazendo vai ser uma forma melhor de consumir esse conteúdo que está apresentado nessa tela. E como é que a gente vai fazer isso? Ora, pela identificação de cada elemento que compõe a norma. Um trabalho aí de mereologia fenomenal, de identificação de cada parte, de relacionar uma parte com a outra. Então, vamos ver como é que vai ser a tela do novo portal de legislação, tá, pessoal? Veja só,
essa informação que está aqui, ela está toda estruturada. Né? Tanto o texto como as anotações. Isso aqui está entre parênteses, tá certo? Está todo estruturado, via essa ontologia. Então, e outra coisa, estruturado em camadas, que eu vou demonstrar já já. Olha que interessante, eu estou aqui no artigo 6º. Quais são os direitos sociais? Educação, saúde, alimentação, trabalho. Se eu quiser saber quais são as PECs que querem incluir novos direitos, eu vou ter um link aqui, eu consulto as PECs. Eu posso ver as proposições, normas correlatas, aqui o vídeo de normas, normas regulamentadoras, aqui não aparece, mas existe também isso. Se eu clicar nessa nota de compilação, vai aparecer a seguinte tela. Veja que interessante. Olha, o texto do artigo 6º é esse, que ele está nessa posição, e o evento de assinatura da Constituição, que foi nessa data, tinha esse texto. O evento da primeira alteração incluiu a moradia. Opa, já com cores eu sei o que é que foi incluído. Em 2010, incluíram a alimentação como direito social. Em 2015, incluíram o quê? Transporte. E se eu quiser hoje saber quais outros direitos sociais estão tentando incluir nesse artigo, o que é que eu faço? Eu clico aqui nessa aba, aqui em cima, ó, proposições. Então, aqui eu vou saber que a PEC 35/2020 quer colocar o acesso à internet como direito social. A renda básica, por essa outra PEC, a energia elétrica, e assim eu consigo ver a relação entre norma e proposição jurídica no contexto de um determinado dispositivo. Isso aí, para quem cuida, tem assessorias hoje legislativas que o trabalho dele é organizar isso. Eu vou estar tirando o emprego desse pessoal, mas paciência. Olha aqui a ideia das camadas. Aqui é o seguinte, ó, as camadas que eu escolhi aqui são todas notas de alteração, de regulamentação, de proposições de regulamentação e vida de norma. Veio isso. Se eu quiser só alteração, só vem as notas de alteração. Vocês notaram que desapareceram as proposições, regulamentação, vide. Se eu quiser apenas o texto limpo, eu desmarco tudo e eu vou ver o texto limpo atualizado do artigo 6º da Constituição. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Ora, porque identificou e estruturou cada segmento do texto e fez a compilação no tempo, né? Que é o que eu vou falar mais na frente. Então, isso se alinha a um princípio da área de biblioteca, né, que fala que a conveniência do usuário é o principal princípio de catalogação. Olha, a gente está fazendo isso para o usuário ganhar tempo na consulta, para que ele, de acordo com a necessidade de informação dele, ele escolha qual é a melhor forma de consumir essa informação. Aqui é interessante, ó, aqui eu estou vendo o artigo 6º nesse ponto do tempo. Se eu quiser ver no ponto só com a emenda 26, eu vou selecionar o ponto do tempo e ver o texto naquela data. Muito simples, né? Se a gente vai para outros artigos, como o artigo 40, que trata de previdência, vocês veem que fica difícil consumir essa informação no site do Planalto. Tudo riscado. Qual é o texto desse artigo, sei lá, em 2014? Fica complicado, né? Então, a gente vai usar essa abordagem para simplificar o consumo dessa informação. Aqui eu faço o parênteses número 1, né? Eu tenho 3 parênteses nessa apresentação, onde eu saio da linha principal e eu queria falar sobre o conceito de instituição jurídica e objetos de interesse dos parlamentos. Então, esse primeiro parênteses, só são 3 slides, é o seguinte. O objeto central das bibliotecas é o quê? É a obra. Se você for no modelo FRBR, você vai ver que a obra é a unidade principal. Se essa obra está no artigo de revista, se ela está num livro, se ela é um capítulo de livro, o que é um folheto, não interessa. A obra é que tem que ser o objeto de interesse. Nos arquivos, né, a gente teve até palestrante que falava de arquivologia, o documento arquivístico é que é o centro. Para ele, eu tenho um plano de classificação e trabalho dessa forma. E para os parlamentos, qual é o objeto central? É a lei? É a medida provisória? É claro que não. Claro que não. Eu defendo que é a instituição jurídica, aquilo que a lei cria, que é o objeto central, né? Então, cada política nacional é criada por uma lei. Cada parque nacional que existe em cada estado é criado por uma lei.
a questão da propriedade, esse Instituto da Propriedade, você vai ter, junto a ele, vários... Aí é que entra o trabalho da Christine Grifo, né? Dos momentos lá, dos direitos, deveres, permissões, imunidades e tudo mais que monta, que configura cada um desses institutos aí. Então, a minha visão dessa área é a seguinte: olha, eu tenho a instituição jurídica e a reboque é que vem as normas. E aí eu vou ter um slide para mostrar isso melhor. Aqui tem um exemplo, por exemplo, aqui eu coloco a instituição, segundo McCormick, é o quê? É um sistema de regras constitutivas que cria todas as possibilidades dos fatos institucionais. É como se fosse um molde. Por exemplo, a portaria do Ministério da Saúde, de 2011, regulamenta o que eles chamaram de Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, que tem a sigla SPIN. Então, se acontecer alguma coisa grave de saúde pública, eu vou poder declarar que tem uma emergência nacional e, a partir desse estado de emergência, dessa situação de emergência, eu posso fazer alguns atos que eu não poderia se não existissem, né? E aí, o fato institucional ocorre o quê? Você cria, a partir desse modo, instâncias. Não sei se vocês lembram, em 2015, começaram a aparecer aqueles casos de microcefalia. Então, foi a primeira vez que o governo instituiu uma SPIN em questão da microcefalia. Então, é como se eu tivesse na SPIN número 1, tirando uma instância instituída desse Instituto da SPIN, né? E essa instituição foi até 2017. Então, durante 2 anos aqui, essa SPIN da microcefalia estava vigente, vamos dizer assim. Então, essa visão do Instituto, né, como sendo algo que agrega depois o detalhamento que são os direitos, obrigações, imunidades e tudo mais, né, eu vejo que é um agregador muito interessante. E tem mais um slide para finalizar o parênteses, que é um trabalho que nós fizemos lá com os consultores de agropecuária no Senado, e pegamos um subtópico, a agricultura familiar. Então, tem instituições associadas. Que tipo? Política pública. Qual a política pública aqui? O benefício garantia safra, nomeado. Ela foi instituída por essa lei e foi alterada por essas leis. Política Nacional da Agricultura foi instituída por essa lei. Vocês notam que a instituição agora passa a ser o central, é ela que traz consigo as leis que a definem, que a altera. Esse ponto eu acho fundamental para a nossa área de informação jurídica, né? Um órgão público é outro tipo institucional, o CONDRAF, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural. Ele foi instituído por esse decreto, foi alterado por esses dois, e dessa mesma forma eu posso, políticas públicas, órgãos públicos, programas de governos, fundos econômicos, parques nacionais, área de preservação, tudo isso existe no mundo jurídico porque existe uma norma que declarou que isso existe. Então, eu acho que o caminho, quem estiver interessado nessa visão institucional do direito, podem consultar o meu trabalho desse último doutorado, que eu tenho uma explicação bem didática lá. Pessoal, estou fechando o primeiro parênteses, tá? E, ao mesmo tempo, abrindo o segundo, que fala de ferramentas do portal, do projeto LexML. Então, para a gente tratar essa questão da norma jurídica estruturada, nós desenvolvemos durante alguns anos, esse aqui é principalmente o trabalho do João Rafael, a gestão, ferramentas de passe, de render, de link, que identifica remissões. A equipe do Fragmento está criando o LexEdit, tem um comparador, o compilador está na fase final do desenvolvimento, que vai atualizar uma norma com outra. Essas ferramentas todas, pessoal, está disponível no GitHub, tá? Aqui tem um exemplo do artigo 1º da Constituição, parseado, estruturado. Vocês veem que o XML aqui, ele delimita cada rótulo, cada inciso, que tem uma identificação única. Esse é o trabalho necessário para que você consiga trabalhar com a norma de forma estruturada, né? Então, esse aí é o ecossistema do LexML, né? Você tem um doc que passa pelo passe, ele transforma e gera o XML, o compilador gera a versão nova de uma norma, comparador e assim por diante, né? Aqui tem uma rápida apresentação do passe funcionando. Eu pego um docx, que é no caso aqui um projeto de lei do Senado, eu passo pelo passe e ele me devolve um XML, tá?
Mas eu queria deixar bem claro que antigamente eu pensava que eu tendo o XML estaria com o problema resolvido, mas de forma alguma, né? De forma alguma. O XML é apenas uma forma fácil de eu fazer uma carga de milhares de linhas no banco de forma segura e rápida, confiável. Então, esse é o papel do XML na solução. Depois que está no banco relacional, eu até posso gerar um XML de saída como exportação, mas toda a gestão é feita no banco de dados relacional. Então, a contextualização está feita, eu estou controlando o tempo aqui, vamos em frente. A gente vai falar do CIGEM. O CIGEM cuida aqui da parte das normas, né? No Senado, o sistema que cuida dos projetos de lei é o LEGES. Então, vamos falar nesse foco da norma. A gente considera que o projeto de lei e lei são fases de um mesmo indivíduo, né? Usando a ideia do phase lá da UFOA. E existe uma retroalimentação, né, do processo legislativo com o estoque de normas vigentes, né? As normas que são revogadas, vamos dizer, lá vêm para cá, mas é importante ter o texto atual da norma porque ela é a entrada do processo legislativo. Veja essa estatística de 2018. Das 202 leis que existem, algumas orçamentárias, outras simbólicas e singular, as normas propriamente ditas, 113, 77 delas alteram alguma outra norma. Então, eu estou atuando nessa questão da norma vigente, né? Então, o LEGES foi desenvolvido usando uma abordagem mais tradicional, apesar de ter toda uma modelagem baseada em ontologias. Aqui vocês veem o evento, releitos, né? Os documentos manifestados e tudo mais. Então, mas eles utilizam uma abordagem, vamos dizer assim, que tem lá cerca de 70 tabelas que resolvem o LEGES. Já no CIGEM, a abordagem foi mais, vamos dizer assim, arrojada em termos de implementação. Nós decidimos criar um Adaptative Object Model. O que é isso? Eu tenho aqui 9 tabelas. Essas 9 tabelas resolvem todo o meu problema. Eu faço minha modelagem no Proteger e tem um programa que carrega esse modelo na própria base. E o modelo que está lá na base é interpretado e eu tenho a interface do CIGEM. Então, isso é uma abordagem muito, vamos dizer assim, totalmente metamodelada, né? Mas tem funcionado. E vou mostrar isso para vocês, como que funciona. Já pensou em modelar, desenvolver o seu sistema sem preocupar em cada entidade, em atribuir uma coluna nome, né? Por quê? Porque no CIGEM você já tem um sistema de nomes já pré-definido. Sem se preocupar com os tipos. Opa, os tipos já entram no própria ontologia. Então, não vai ter uma coluna tipo, não vai ter um atributo tipo. É a própria classe lá, é o tipo. Sem se preocupar com a auditoria. A base, nós não usamos update e delete, é monotônica. Então, só usamos insert e select. Então, isso aqui é realmente diferente de tudo que eu havia trabalhado antes, né? A interface do CIGEM tem essas áreas, né? Ela foi, vamos dizer assim, inspirada também no Proteger. Aqui eu tenho no lado esquerdo as categorias, tipos, subcategorias e tudo mais. E nesse lugar eu posso pesquisar instâncias, né? Aqui no caso, se eu estou posicionado na categoria lei complementar, que é uma norma, né? Eu tenho lá 177 leis complementares no Brasil. E a lista está aqui. Tá? Eu posso pesquisar as instâncias colocando algum argumento aqui. Por exemplo, argumento de pesquisa entra aqui. Se eu clicar o asterisco, a lupa, ele vai procurar nessa subárvore. Se eu clicar na lupa asterisco, ele vai procurar em todo o universo. Então, eu tenho 2 formas de pesquisar, né? Então, nesse exemplo aqui, eu digitei a palavra estatuto, cliquei na lupa e vieram o Estatuto da Terra, do Índio, da Advocacia e assim por diante, né? Vocês também notam já de cara que, além do tipo, eu tenho aqui o nome, vamos dizer assim, preferido e tenho os apelidos que são nomes alternativos. Podem ter um ou mais nomes. Estatuto do Estrangeiro é o nome, Lei do Estrangeiro é outro nome.
e vamos tentar ver como é que isso fica lá dentro do AWL, né? Como é que isso está modelado. Mas antes disso, vamos pegar esse exemplo aqui da emenda constitucional número 25, né? Essa emenda constitucional fala o seguinte, no artigo 2º: a Constituição passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 29A. Está aqui o artigo 29A, que tem o caput, com os incisos, e irmão do caput tem 3 parágrafos, o parágrafo 2º com inciso. Existe, pessoal, uma lei complementar 95 que define como é a estrutura da norma, né? O artigo obrigatoriamente tem um caput, o caput pode ter numerações detalhadas em incisos, alíneas e itens, e o parágrafo também ter esse detalhamento. E se eu for ver lá dentro do SIGEM como é que está esse artigo 29A, como é que a gente vai conseguir visualizar ele? Vamos ver. Aqui eu tenho o artigo 29A, na alteração 1, no caput do artigo 2º. Esse nome aqui, pessoal, é um nome calculado, né? O número que identifica é o 29A, o evento de criação é aquilo que eu falei que aparece, o perdurans, é a assinatura dessa emenda 25 de 2000, né? O termo preferido é calculado, a alternativa é calculado. Esse artigo 29A é parte original de quê? É parte original de um bloco de alteração. E, por sua vez, tem partes originais. Que partes originais? O caput e os 3 parágrafos. E, por sua vez, é parte atualizada de quem? A parte atualizada é da Constituição. Ele não mandou incluir, foi incluído no capítulo 4 do título 3 da Constituição do Brasil. E na estrutura textual, tem aqui seria um valor estruturado, né, com vários campos, né, como aquele exemplo que o professor João Paulo deu da CORGB. Então, tem uma estrutura de dados lá que eu tenho essa informação de texto desse dispositivo. Então, foi feito um trabalho aqui de identificação e de correlação com várias identificação da parte meteorológica. Aqui o trabalho de compilação, só fiz esse trabalho aqui de relacionar, e isso feito de forma semiautomática. Nessa área de técnica legislativa, de normas jurídicas, nada é 100% automático, tá? Mas 90% do trabalho dá para automatizar. Então, eu já falei aqui, acho que nessa altura do campeonato, vocês entenderam que, para mim, a questão do evento é fundamental, é uma entidade de primeira ordem, assinatura de norma, publicação. É por isso que, lá na minha ontologia, logo após o particionamento entre o particular e universal, eu tenho a definição entre endurance e perdurance. Isso aí é parte da minha ontologia que eu estou utilizando, né? Então, no Cora colocaram essa pergunta: por que o pessoal que faz o processo legislativo, né, não usa o Git para controlar? E aí o Ari aqui, quando não sei de onde ele de forma engraçada falou: olha, as pessoas que têm GitHub é isso, os advogados é um subconjunto à parte, usando um diagrama de Venn, né? É claro que não é essa situação, né? GitHub não é a solução adequada para resolver isso. Eu não tenho medo de dizer também que TripStore não é a solução adequada para resolver o meu problema. Por que não é? Olha, eu tenho lá sujeito, objeto e predicado. Opa, e o quando? E o evento? Aí o vendedor do TripStore fala assim: não, João, você reifica aqui, ó, coloca o evento, referencia. Ora, se há algo que, para representar um fato do mundo, eu preciso de 2 linhas, quando eu poderia usar uma, o TripStore não permite, numa única linha, eu dizer que o sujeito, objeto, predicado está naquele ponto do tempo referenciado. Então, também não resolve o meu problema. Então, vamos em frente para a gente ver como foi dada a solução para isso, né? Então, agora eu vou falar dos subsistemas do SIGEM: sistema de tipos, né, e propriedades, sistema de nomes, sistema de auditoria. Para mim, cada instância está relacionada a um evento de criação. Isso é um compromisso ontológico. Se esse evento de criação tem uma data informada ou não, não é problema da ontologia, é problema da epistemologia. Tem um evento lá, se o atributo data está informado ou não, se ele está correto, não é problema da ontologia. Outra coisa, cada valor de propriedade está relacionado a um evento. Opa, meu histórico aqui já está resolvido. Toda propriedade tem um evento associado. Independente se seja um evento simples, só de cadastro, de correção, ou se seja um evento em que uma norma fala que alterou a outra, porque passou a existir devido à assinatura dessa nova norma, né? Então, eu vou detalhar um pouco desses subsistemas, tá?
Aqui eu estou pegando como exemplo a medida provisória. Por que eu peguei a medida provisória? Porque já é um exemplo que tem herança múltipla. Ela é tanto norma primária, como é um documento legislativo de norma geral, é uma proposição. Né? Então, vocês veem aqui, medida provisória na minha hierarquia, é subclasse desses dois aqui. Tem outras coisas interessantes, entidade com nome preferido calculado. Então, eu tenho, seria de repente um mixin, né? Quais são as entidades que têm esse nome calculado. Norma passível de ser convalidada, de ter vigência prorrogada, nova passível de rejeição. Então, veja só, medida provisória, eu especializei em medida provisória consequencial e sem sequencial. A medida provisória, lá na interface, por ter herança múltipla, ela vai aparecer em duas posições, tanto aqui como aqui. E, se eu for detalhar a medida provisória consequencial, vai ter lá um mixin identificável por reedição. A reedição faz parte da identificação desse tipo de documento. Né? Se eu quiser detalhar esse identificável por o sequencial de reedição está aqui, ó, ele é uma especialização de um quality inteiro. Aqui eu tenho que o domínio é identificável por reedição, então isso vai aparecer lá na tela, nessa posição aqui dessa ordem, com esse label de sequencial de reedição da medida provisória. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época aí, alguns anos atrás, que a medida provisória ganhava sequencial e era reeditada 20, 30 vezes no tempo. Né? Outra informação que está lá na medida provisória é que é uma norma passível de rejeição, mas não só as medidas provisórias são assim. O decreto-lei também foi, o decreto não numerado pode ser, e caso a gente encontre algum outro tipo que tenha que ser incluído nessa classe aqui, a gente inclui ele nesse ponto. Tá? Então, vamos analisar um releito que é a declaração de rejeição. Então, no atual SIGEM, se eu clicar rejeição aqui, ele vê a declaração de rejeição, existe aqui 92 rejeições. Eu vou pegar esse ato do presidente da Câmara de 2019, que declarou a rejeição da medida provisória 850. Vamos ver como é que foi esse releito? Ó, o releito está aqui. O evento de criação, ele declara a rejeição. Quem é que declara? O ato do presidente. Qual a norma rejeitada? A medida provisória. Na medida provisória, o leigo já passa a ser norma rejeitada por. Daqui eu navego para cá, daqui eu navego para cá. E o ato, daqui eu navego para cá, aqui declara a rejeição, aqui aparece o leigo, declara a rejeição de. Então, vocês veem que aqui eu tenho dois moldes que compõem esse releito, declaração de rejeição, e eu consigo navegar no meu sistema de um lado para outro, de acordo com minha necessidade de informação. Então, como é que fica a declaração de rejeição? Os dois moldes estão aqui, né? Aqui eu tenho alguns marcadores, e se eu entrar lá no molde anterior, norma anterior que foi declarada rejeitada, aqui eu defino quais são os labels que aparecem na tela, em que posição que eles aparecem, o domínio é o releito, o contradomínio é que está sendo referenciado, que são todas as normas passíveis de rejeição, e aqui eu tenho outros modificadores que eu posso utilizar também, né? Se o domínio é navegável ou não, se é visível para o usuário, se é instanciável, se é simétrico e assim por diante. Então, esse metamodelo ficou um trabalho fenomenal, como eu falei, foi um trabalho do João Rafael com o Lauro, e realmente eu sinto, vamos dizer assim, um prazer intelectual de trabalhar com esse tipo de solução. Veja que interessante esse gráfico. Aqui eu estou listando desde a implantação do SIGEM, como é que foi a evolução dos tipos, né, das propriedades. A gente vai ver que o sistema foi implantado com cerca de 480 tipos e 420 propriedades, e agora a gente já vê que o número de propriedades ultrapassou o número de tipos aqui. Então, como eu falei para vocês, incluir um novo tipo e uma nova propriedade não envolve modificação do código, não envolve criação de tabelas e criação de colunas no banco relacional. Tá? Eu nunca trabalhei num sistema que eu conseguisse ver a evolução do modelo assim no tempo, né? Ter essa rastreabilidade de quantas entidades foram definidas no tempo. Mas não só em relação a tipos e propriedades, eu posso também ver aqui os dados, como é que eles evoluíram no tempo.
Então, o sistema foi implantado em fevereiro de 2017. A gente vê que o número de instâncias aqui aumentou, né, com a inclusão da parte de indexação de projetos de lei. A implantação do passe fez se desse outro salto aqui e continua aumentando. E é interessante ver que aquele trabalho de unificação das bases, onde começaram a ser feitas correções, fez com que o número de fatos, que é esse roxinho, se distanciasse dos números de fatos, vamos dizer, registrados, né? Aqui eu tenho, vamos dizer, os fatos válidos e aqui tem os fatos que incluem os inválidos também. Então, eu tenho toda, como eu só faço insert na minha base, ela sempre está crescendo. A correção na minha base é a inclusão de uma nova linha permanecendo o mesmo evento, como eu vou mostrar mais na frente. Aqui nós temos a questão do sistema de nomes, né? Eu tenho um objeto com nome complexo, alguns objetos são assim, outros têm nomes simples, objetos do sistema. Então, um exemplo, eu tenho ainda, quanto à alimentação, nomes que são calculados, aqui eu digo quais são as classes, entidades que têm um nome alternativo calculado, eu relaciono as classes, só basta eu fazer essa subclasse aqui, que a questão de nome está resolvida, eu não preciso criar um atributo nome, alguma coisa assim, para tratar nomes. Tá? Uma coisa interessante é que, como o nome, às vezes, é calculado baseado em propriedades, se eu mudo a propriedade, eu tenho que atualizar o nome. Então, nós temos no sistema de nomes a questão da propagação. Né? Então, uma correção, eu tenho que dizer qual a propriedade que afeta o nome na direção domínio ou contra domínio, e todos os nomes são atualizados caso eu faça alguma correção. Aqui temos um exemplo de nome complexo. Eu tenho a lei 10.671, é o termo preferido dela. Vocês veem que eu tenho um nome alternativo calculado automaticamente e dois nomes alimentados manualmente. Tá? Um exemplo de nome calculado inferido são os nomes dos perdurantes. A assinatura da lei, eu não tenho que ter um campo nome. Ele só fica numa view materializada com refresh on commit. Ele não existe um campo para o nome do evento. O nome do evento ele vem aqui e é apresentado de forma dinâmica. Né? Em alguns casos, eu tenho um nome simples, quer dizer, o nome do termo é das minhas propriedades. Né? Aqui, no caso, eu tenho os países signatários de um ato internacional, então não precisei ter nome complexo, nome alternativo. Então, ele cria esse nome baseado nesse conjunto de agentes aqui que assinam. E uma coisa interessante que nós fizemos por exemplo, a publicação original tem esse nome calculado. Se eu tiver na tela de instância da lei complementar, vendo esse nome, ele coloca asterisco naquilo que é a lei complementar, que é o contexto. Então, na lei complementar, a publicação original, está vendo que aqui tem lei complementar? Eu boto asterisco para dizer que a referência é a mim mesmo nessa tela. E se eu estou na edição do diário, o asterisco vai aparecer em outra posição, não é na lei complementar, é na parte da edição do diário. Então, isso facilita a interface. Esse nome é calculado dinamicamente na hora de montar a tela. Né? Temos aqui exemplo de nomes em outros idiomas, então o próprio glossário, a reunião secreta, né? Eu tenho em inglês e tenho em espanhol. Então, a ideia é que a gente segue o modelo SCORS. Você pode ter um termo preferido para cada entrada num determinado idioma. Então, rapidamente, sobre o glossário, nós fizemos aqui ele está mostrando a tradução em português e inglês, mas eu queria mostrar esse diferencial do nosso glossário. No glossário convencional, se eu estiver falando de parecer, eles vão vir assim em ordem alfabética, contrário, favorável, terminativo, está vindo em ordem alfabética aqui, apesar do case não estar com problema. Né? Mas da forma como nós trabalhamos, os especialistas identificaram aqui quais são os critérios de especialização. Parecer quanto ao local em que foi proferido é de plenário. Quanto ao resultado da deliberação, contrário, favorável, vencedor. Quanto ao teor, pode ser terminativo, da admissibilidade de método. Quanto à autoria de comissão. Então, a gente vê que a gente fatora, né, identifica cada critério de especialização e isso traz muito valor para o glossário. Uma coisa interessante do glossário, temos casos em o mesmo conceito denotado por termos diferentes. Então, o que é apreciação conclusiva na Câmara é a mesma coisa de decisão alternativa no Senado. E tem um caso mais interessante, o mesmo termo para conceitos diferentes.
O que é relatório na Câmara é uma coisa, e para o Senado, esse mesmo conceito é outra coisa. Toda essa informação, pessoal, está alimentado lá no CIGEM e também o glossário tem um portal próprio que tenha o PDF, o EPUB e tudo mais. Tá? O último aspecto que eu quero chamar a atenção do CIGEM é essa questão dos modos de interação, né? Atual, histórico e auditoria. Como é que é isso? Na visão atual, eu apresento aqui todas as propriedades alimentadas, na versão mais atual delas. Né? Então, aqui nessa seção aqui dessa lei, em relação às características, eu tenho aqui a informação de projeto de lei, tem a ementa, tem uma informação que ela foi sancionada. Né? Se eu mudo para o modo histórico, você vai ver que vai vir todas as propriedades possíveis para essa lei. Então, apareceram aqui ementa revisada, norma sancionada com veto, norma promulgada, né? Vem tudo. E aqui eu posso alimentar caso eu queira criar uma nova propriedade. E, por último, na visão auditoria, eu consigo saber qual foi o usuário e quando que ele fez isso. Aqui foi a Fabiana, aqui foi o Tiago, e assim por diante. Então, isso tudo está na tela disponível no nível de cada atributo. Então, isso é feito porque a gente tem alguém que está olhando a realidade, vendo os eventos, objetos e fazendo um registro disso, mas por trás tem alguém que está vendo o que é que esse operador, nessa data, está incluindo, está alterando e está corrigindo. Né? Então, por isso que no CIGEM a gente diferencia os botões do incluir, do alterar e do corrigir. O corrigir, o evento do mundo não muda, só muda o evento de registro. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tinha uma instância 1, propriedade 1, evento 1, registro 1, ementa original, está com erro aqui. Aí vem um novo evento do mundo, uma norma mudou a ementa para ementa atualizada. Né? O evento do mundo é 2 e ementa atualizada. Mas veja só, esse aqui estava com erro. Então, eu posso criar um segundo registro corrigindo, mas o evento do mundo não muda, o evento 1 é o mesmo. Então, são duas camadas aí, uma camada de representar o mundo, outra camada epistemológica de falar sobre o registro desse mundo. Né? Então, já indo para a finalização, eu considero que a alterabilidade é algo assim que a gente apostava que ia funcionar e tem funcionado. Eu consigo evoluir meu modelo de forma fácil, né? Criar novos tipos, categorias, propriedades. Né? É bem verdade que o usuário perde a liberdade de criar qualquer tipo, mas eu não vejo isso como desvantagem. Você dá uma coluna de tipo para o usuário incluir qualquer coisa, né? Você corre um risco de que ele crie uma classificação de Bosch lá dos animais. Né? Ele cria... Os animais são classificados em os pertencentes ao imperador, os outros, os que parecem sereias, o etc. E vai. Né? Então, eu acho que isso eu não considero isso uma desvantagem dessa abordagem. E você está sempre combinando com o usuário que tipos vão ser criados, porque quem inclui o tipo sou eu lá no OWL, né? Não é o usuário. Reposicionar o tipo é muito fácil, né? Se eu recategorizar o tipo rígido, imagina um caso aqui, ó. Nesse caso é super interessante, porque nós usamos, pela primeira vez, eu usei a divisão relacional, um comando select que faz a divisão relacional, eu nunca tinha usado isso na vida. Veja só, imagina esse caso aqui desse decreto, que alguém pensou, não é um decreto, é um decreto legislativo. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma opção aqui, corrigir tipo rígido, em que, quando eu começo a digitar decreto, vai aparecer todos os outros tipos que são compatíveis com as propriedades alimentadas. Isso é feito por meio da divisão relacional. Então, eu consigo recategorizar e essa instância vai para um ou outro ponto da árvore. Né? Então, pessoal, eu estou finalizando aqui com essa frase de Bobbio. Né? Bobbio fala, olha, a quantidade de normas nos ordenamentos é similar à quantidade de estrelas no céu. Jamais ninguém consegue contar. Em relação às estrelas no céu, eu concordo com o Bob, né? Não dá para contar as estrelas no céu. Mas em relação às normas jurídicas, o problema da contagem é sim resolvível. Toda norma jurídica está publicada no Diário Oficial. Com muito suor, resiliência e investimento, se valer a pena, é possível contar e saber quantas normas jurídicas tem no Brasil. Essa é a mensagem que eu quero passar. E agradeço. Eu acho que eu segui meu tempo, né, João Paulo? 2 minutos só de diferença.
Muito obrigado. Perfeito, perfeito, que nós começamos também com 2 minutos ou 3 de diferença, João. Excelente. Cumpriu a promessa, né, que eu falei lá atrás, que a gente ia ver um case real de coisas fazendo impacto com uma ontologia, né, funcionando como um artefato que é um entregável, que no final das contas é até interpretado ali, né? Então, no meu curso de desenvolvimento orientado a modelos, eu brinco com os alunos que ali a gente vai levar modelos a sério. Aqui eu diria que você está levando ontologias a sério, né? Porque elas não são simplesmente alguns desenhos que você usa um empecilho no caminho do projeto, elas são uma parte do projeto, né? Então, nós temos tempo aí para perguntas. Olha lá, o Marcelo já se... João Paulo, eu pergunta. queria só complementar uma coisa que eu esqueci de falar, sobre essa abordagem adaptativa Objective Model, né, que eu não falei muito dela, e que muita gente critica questão de performance e tal, que isso é um impeditivo. Eu tive a sorte de trabalhar durante 10 anos na Caixa Econômica Federal, numa posição que era DBA de performance do DB2. E nessa posição, lá, os modelos da Caixa Econômica, tabelas grandes são tabelas que têm bilhões de linhas, né? A gente viu aí que no CIGEM tem poucas dezenas de milhões só, né? Então, isso são tabelas pequenas, né? Então, essa questão de performance, quando você trabalha com uma base muito grande, rapidamente você aprende, porque qualquer deslize, você não consegue fazer as coisas, né? Então, quem tiver interessado depois em discutir essa questão de performance, né, quais são as facilidades que o Oracle provê para criar modelos desse tipo, eu, por ter experiência nessa área, eu acho que é um tópico interessante a ser discutido também. Excelente, João. Marcelo Bax tem uma pergunta. Marcelo, se você quiser fazer, então, oral, né? Marcelo, temos você por aqui? Você está mudo, Marcelo. Opa, desculpem, gente, eu estou mudo. Agora não mais. Sim, agora a gente... João, rapidinho, tá? Não vou tomar o tempo, acho que tem muitas perguntas, muita gente quer perguntar ao João. João, eu confesso que estou emocionado, cara. Você, tá? Tem que confessar isso, vou abrir meu coração. Você está fazendo um trabalho republicano, como disse aqui a Fabiana, no chat, né? É fantástico, tá? Você merece um panteão na ciência da informação. Eu acho que o seu trabalho divulga a ciência da informação como eu nunca vi, ok? Então, assim, cara, tira o chapéu. Eu queria fazer 2 perguntas técnicas. A primeira é, esse problema que você fala de manter a parte terminológica no proteger e gerar o sistema em relacional é um problema que ele perdura na gestão de conteúdo há décadas. Eu queria te perguntar, e as instâncias? Porque esse é o problema, né? Como que você, quando altera, lá na parte terminológica, o que você faz com as instâncias que já existiam? Tá? Então, essa é a primeira pergunta. Ou seja, cada alteração, você gera o CIGEM de novo? Quando você fala terminológica, você está falando da questão do tesauro que indexa? Não, quando eu falo você está falando do modelo. Da ontologia no proteger. Mas você tem a ontologia no proteger, mas você tem as instâncias que são as leis. Isso. Então, tá. no proteger só estão os universais. As instâncias estão só na base. Pois é, aí que está a minha questão. Exatamente aí que está a minha questão. Você tem na base relacional as instâncias. Isso. São o material, o conteúdo da lei. Quando Isso. você altera a parte tecnológica, como que você faz se há alterações nas instâncias? E a pergunta é, olha, a cada vez que você agora altera navegando, proteger, você gera um novo sistema de novo, integralmente? Aquele passo de sincronização, todo o modelo ele só faz evoluir. A gente não desfaz, né? Se eu, por exemplo, eu excluir um tipo que tinha instâncias relacionadas a ele, eu não consigo sincronizar. Então, aqui, ó, eu estou pegando as leis numeradas, ó, eu tenho que só dar um login de novo aqui. Aqui eu estou agora usando o CIGEM para apresentar. E aí, Bax, eu vou
chamar a atenção também para a questão da indexação, né? Dos vocabulários controlados de assunto. Então, veja só, leis numeradas, né? Estatuto. Aqui eu tenho lá que tem 20 estatutos aqui, eu posso ir detalhando e estou navegando na minha base. Então, essa parte aqui da esquerda está no proteger, essa parte da direita só está no banco. Então, eu não excluo nada, eu sempre estou acrescentando novos tipos e novas propriedades. Agora, por exemplo, essa norma aí, ela foi indexada de que forma... deixa eu pegar uma lei mais... Vou pegar aqui, por exemplo, Lei Maria da Penha. Maria da Penha. Se você entra nessa lei aqui e clica na indexação, você vai ver que eu tenho aqui frases de indexação. Nesse caso aqui, Bax, cada um desses termos, para mim, não está no proteger, tá? Para mim, o glossário está integrado aqui, ó. Se eu coloco aqui, por exemplo, conceito, eu vou ver tantos conceitos do meu tesaurus, que tem 10 mil conceitos, como eu vou ver os conceitos do meu glossário, que tem aqui, ó, convocação de autoridade. Está em cada lugar aqui e tal. Então, dessa forma que a gente vai trabalhando essa questão aí das entidades, das instâncias e dos tipos. Eu estou muito satisfeito, foi um risco, né, ir por esse caminho do Adaptative Object Model, mas a gente está colhendo hoje os frutos que foi plantado lá alguns anos atrás. Eu acho que valeu a pena esse investimento, sabe? Bom, eu confesso que eu não entendi direito como que a gente resolve essas questões no detalhe técnico, mas eu não vou... Pelo que eu entendi, João, tem uma parte estável e que você assume que não vai mudar, e tem uma outra parte que pode ainda, né, pode ser ainda adaptada. É isso? Na sua resposta para o Marcelo? Aqui eu estou com o meu proteger, viu, Marcelo? Viu, Bax? Imagina que alguém criou um novo tipo de lei, tá? Então, eu venho aqui, criou uma norma primária, eu venho aqui, a lei complementar, eu vou dar um clone aqui, ó. Vamos criar aqui a lei Ontobras. Pronto, lei Ontobras. Né? Eu fiz um clone, lei Ontobras, tá? E a LOB, lei Ontobras, é a sigla dela, tá? Aí, depois que eu fiz isso, o que é que eu faço? Eu executo o programa que sincroniza e essa classe vai aparecer lá e fica disponível para incluir instâncias. Basicamente é isso. Né? E com aquela vantagem de fazer isso sem precisar fazer deploy em produção, sem precisar fazer... como é que chama? Aqui, ó, a gente tem uma coisa nesse menu... recarregar caches de tipos, está vendo? Então, depois que eu sincronizo e recarrego esse cache de tipo, vai aparecer a lei Ontobras aqui nessa minha hierarquia, entendeu? Ok. Então, João, esse é um acréscimo, né? Sobre o Adaptative Object Model, eu acho que esse modelo já resolveu o problema antigo da gestão de conteúdo que a gente tinha quando a gente alterava a parte terminológica e as instâncias precisavam ser adaptadas, né? Então, parabéns, muito legal. Eu aprendi uma coisa muito interessante aí agora. Valeu, João. Obrigado, Bax. Obrigado pela pergunta, Bax. Vamos seguindo aqui na lista do chat, né, na ordem do chat. O Hélio Azevedo tem uma pergunta sobre o vazamento de milhões de dados de milhões de pacientes de Covid, inclusive autoridades federais. Informações tão delicadas como as que circulam no Congresso, como a segurança é garantida na ontologia? Então, esse aspecto de trabalhar com norma jurídica é muito interessante porque a gente não tem questões de direitos autorais, tudo é informação pública, né? Então, se alguém invadir, no caso, esse sistema do CIGEM e recolher toda a informação, ele não é um crime. Na verdade, a gente, de forma proativa, já disponibiliza essa informação para que a pessoa consuma ela nos portais de dados abertos. Né? Então, esse aspecto da segurança da informação, a gente não foi um problema a ser resolvido por essa parte do projeto, quem sabe em outro projeto, porque, veja só, o CIGEM, da forma como foi feito, pode ser aplicado para um sistema de contratos.
E aí sim eu poderia ter aspectos de segurança que eu poderia tratar, mas nesse caso não é o caso. A gente não teve que tratar essa questão. Ótimo. O Samuel gostaria de fazer uma pergunta. Samuel, pode abrir o seu microfone, por favor. Oi, João, um prazer grande. Parabéns pelo trabalho magnífico e pela apresentação excelente. A gente sempre fica muito empolgado quando você apresenta um trabalho de qualidade como esse. A minha dúvida é, até mesmo no início da sua apresentação, você falou a respeito da revogação de uma norma que ficava, inclusive, referenciada no sistema. Algumas normas colocam no final qual é a norma que foi revogada. Outras dizem simplesmente revogam-se as disposições em contrário. Esse problema traz um componente temporal às anteriores, hierárquico, lei ordinária e complementar, mas traz um problema grande que é o da consistência lógica. Normas contrárias, normas contraditórias. E aí, no caso, para poder verificar essa referência, é preciso fazer uma análise de todas as outras normas? Obrigado. Samuel, parabéns pela apresentação. Muito obrigado, doutor Samuel, por essas palavras que me incentivam a continuar nesse desafio, né? E em relação ao ponto que o senhor colocou, que é muito importante, como é que o pessoal do sistema de informação de legislação resolve essa questão? Primeiro, a gente de sistema de informação, a gente nunca diz que a norma está vigente, a gente prefere dizer que não consta a revogação expressa. Mas naqueles casos em que é claro que uma norma substituiu a outra, né, e não a revogou, a gente cria uma relação informativa chamada novo tratamento da matéria. Então, quem estiver consultando a norma antiga vai ter um alerta lá, novo tratamento da matéria com link para a norma nova. Isso pode ocorrer tanto em relação à norma no todo ou a um dispositivo, né? Então, essa é a saída que nós damos para resolver essa questão aí de dizer se a norma está vigente ou não. Então, por esse caminho que a gente trabalha. Então, não há uma verificação, não tem como modelar a verificação de inconsistência? Nesse trabalho, como a gente está encarando a norma como um objeto linguístico, né, estruturado, a gente não fez uma análise de conteúdo, que aí, inclusive, seria necessário a UFOL com alguns complementos. Então, eu acho que essa questão, a melhor forma, inclusive, de resolver, doutor Samuel, pelo caminho da consolidação de normas jurídicas. Foi meu tema do doutorado em Direito. Eu tive a experiência de fazer um trabalho com as portarias lá do SUS, né? São, para o senhor ter ideia, 22 mil portarias do gabinete do ministro foram analisadas. Dessas 22 mil, 750 eram portarias de normas gerais e permanentes, e nós consolidamos tudo isso em 6 normas jurídicas. Então, em novembro de 2017, veja só, pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o quê? O Diário Oficial da União, que contém as normas do SUS. São 3 cadernos. Então, alguém pode reclamar, olha, essas normas do SUS são complicadas. Eu posso falar, realmente é complicado ler 700 páginas do diário hoje, mas é muito mais complicado ler as normas do SUS antes desse trabalho, né? Então, eu acho que essa ferramenta de consolidação deveria ser enfrentada, o parlamento deveria comprar essa ideia e consolidar. Hoje, na cerimônia que está lançando o projeto lá do Executivo Codex, o presidente Bolsonaro está revogando mais 304 decretos, só revogando uma canetada, revoga 304 decretos. Então, está sendo feita uma limpa no nível do decreto. Mas eu acho que a consolidação, né, eu espero que o consolidador do LexML eu consiga fazer, eles deram essa prorrogação na nossa aposentadoria, né, com o novo regime de previdência, eu acho que eu vou ter tempo de conseguir fazer o consolidador no CIGEM e a gente vai conseguir evoluir nesse caminho. Eu acho que é mais ou menos esse. Eu acho que a solução definitiva seria esse caminho de consolidar para remover as antinomias e resolver esse problema. Muito obrigado. Parabéns, João.
O João consegue fazer a gente ficar feliz com a reforma da Previdência, né? Maravilhoso. Espero que dê tempo de fazer muito mais, João. Aí temos mais uma pergunta aqui do Paulo. Detalhar como os objetos da norma são orientados. Paulo, talvez se você quiser fazer ver oralmente a sua pergunta, no momento da implantação do texto da norma, o sistema reconhece os objetos da norma, artigo, incisos, parágrafos, etc. E a estrutura do texto, automaticamente, como são incluídas as alterações? Também são orientadas ao objeto? Então, Aquele pergunta sobre instituição, é isso? Sobre as instituições? Eu vou responder a ele pegando aqui uma norma, né? Aqui eu tenho uma norma qualquer, e aqui a gente tem um elemento, Paulo, né, que perguntou, né, João? Paulo, tá vendo que aqui eu tenho o DocX? Se eu clicar nesse botãozinho aqui, o que é que ele vai fazer? Nesse momento ele está executando o parser, né? Então o parser, ele pega o DocX e vai dizer, olha, a norma é isso aqui, ó, tem esse artigo, tem aqui, esse aqui tem só capt, vamos ver, esse capt tem inciso, tá vendo aqui? Então, a partir daqui eu crio o XML e nessa interface eu clico aqui nesse machadinho, tá vendo? Nesse momento ocorre a mágica que as instâncias são criadas a partir milhares de instâncias são criadas de acordo com o tamanho da norma. E depois tem um outro processo que é o processo de compilação. O compilador tem uma outra interface que não é essa do CIGEM, mas que ele vai interpretar essas relações. Ele está conseguindo fazer 80% a 90% dessa atualização de forma automática, né? Mas o compilador ainda está nessa fase final de desenvolvimento. Esse portal novo que vai ser lançado, pessoal, ele vai ter um nível constitucional completo na linha do tempo, vamos dizer assim, e mais o Código Civil. Mas a gente pretende fazer isso para todas as leis federais, permitir que a CLT, que os códigos de processo e tudo mais tenha essa linha do tempo. Isso deve levar aí um ano e meio para isso ocorrer, tá? Mas é por esse processo de passe e de análise que é feita essa compilação. Temos também aqui uma pergunta da Fabiana Soares, que se quiser fazer oralmente, fica à vontade, Fabiana. Eu só estou antecipando aqui, porque já está escrito, se alguém quiser ler ou fazer as perguntas oralmente, é ideal. Minha Fabiana pergunta sobre a tipologia dos atos normativos, né, que ainda é um objeto de discussão, pois é muito variável. A ontologia desenvolvida poderia ser aproveitada, já que não temos uma base de dados confiável para a legislação dos estados? Ou seja, a tipologia dos atos normativos dos estados ainda é muito variável. Poderia usar essa sua classificação? Eu acho que essa é a pergunta, não é? Professora Fabiana, obrigado pela pergunta. Então, a gente, no projeto LexML, desenvolveu tanto ferramentas que estão como software livre, está no github.com/lexml, né, que podem ser facilmente reusáveis, tá? E como também os vocabulários de tipologias de normas, de autoridades e tudo mais, também está disponível para download, né? Tanto a especificação e tudo mais. Essa parte aqui que eu apresentei hoje do CIGEM, que usa essa ontologia, esse tipo de modelo, eu considero que é um sistema de difícil reuso, porque se eu fosse documentar todo ele para que outra instituição usasse esse mesmo sistema de gestão, eu considero ele de difícil, eu perderia muito tempo, o problema é esse, né? Mas eu acho que o uso das ferramentas do LexML que já estão disponíveis, mais os vocabulários e essa troca de informações, é possível sim que os estados consigam evoluir. Minas Gerais tem um trabalho fenomenal, né? Eles fizeram recentemente um editor legislativo para a autoria de projetos de lei. Eu considero Minas Gerais um dos estados mais avançados e, inclusive, tem pessoas de Minas Gerais assistindo também, da Assembleia Legislativa assistindo essa palestra, que sempre nos apoiou no projeto LexML. Eu agradeço todo o apoio daí.
João, um comentário seu rápido, então, sobre a integração com o LexML, que também é uma outra pedaço da pergunta aqui da Fabiana. Aqui, quando eu estou na norma, vocês veem que eu tenho um link aqui para o portal LexML, né, para o portal de normas do Senado. No futuro vai ter um link do portal de normas. Então, o LexML, ele entra aqui como esse toolbox, né, que viabilizou estruturar de forma rápida e confiável as normas. Então, se não fosse o parceiro do LexML, eu não conseguiria, por exemplo, olha, para vocês terem ideia, o Código Civil são 2.047 artigos, mas são 6.000 dispositivos. Se eu fosse alimentar isso um a um na mão, imagina a quantidade de erros que eu teria, né? Então, a gente está no caminho de ter uma base única, com Câmara, Senado, Planalto, STF, confiável, né? No termo de cooperação que está sendo trabalhado entre essas instituições, essa questão da acurácia é um dos princípios que está lá, né? Nós nos espelhamos no Sistema Integrado de Normas Jurídicas do DF, o SINGE-DF, é um sistema que envolve o TCDF, a Câmara Legislativa, a Procuradoria, junto com o pessoal de uma Secretaria de Governo, né? Então, o que o DF fez no nível distrital, nós queremos trazer numa base única e confiável no nível federal, que o Brasil merece isso, pessoal. Ótimo. João, tem uma pergunta técnica aqui do Rafael Rocha sobre que tecnologias usadas para o front-end e para o back-end. Legal. O front-end foi todo desenvolvido pelo Gideão, usando o Angular, né? Ele que cuida de toda essa parte, ele é muito bom nisso, eu não gosto de front-end. E o back-end usa o Java funcional, ora com Scala, tem alguns módulos como o linker que o João Rafael usou Haskell, né, mas que ele vai portar depois para a Scala. Então, o pessoal lá é muito fera e os códigos são muito confiáveis, o passe já está sendo usado por várias instituições e é muito bom trabalhar nesse domínio, pessoal. Eu faço um convite para os outros pesquisadores continuarem investindo nessa área, é bem interessante. E aí a Renata tem uma pergunta para fazer. Ei, João, na verdade sou eu, é porque eu estou assistindo aqui junto com o Renato. Tudo bem, ótimo. Vai lá. João, parabéns, é excepcional, cara. Muito, muito, muito legal a palestra. Eu acho que você devia escrever um livro e usar o CIGEM como estudo de caso, mostrando vários exemplos de aplicação de ontologia. Eu tenho até o nome que você mesmo sugeriu durante a palestra, o tempo e a norma. Legal. Mas olha só, eu acho que tem vários exemplos que você mostrou, mas eu queria dar foco nos dois últimos. Primeiro, é claro, o uso de mixins para a estabilidade do modelo, que é bem interessante. O outro que você falou muito de forma implícita é essa ideia de que, na verdade, você está usando o quadrado aristotélico no Adaptive Object Model, né? que é um exemplo muito interessante de instanciação disso. Mas tem dois que ficaram mais óbvios para mim agora. Sim, um sobre o qual eu estava falando ontem, inclusive, na apresentação do excelente trabalho da Marieta no workshop de tese de dissertações. O primeiro é sobre esse modelo de eventos, que é muito interessante, que é basicamente a ideia de que, como eventos só existem no passado, uma vez que você inclui eventos no modelo estrutural, você altera a semântica do modelo de uma semântica snapshot para uma semântica de growing block. E assim, a Fernanda comentou alguma coisa aqui que parece um predecessor de blockchain, mas na verdade, blockchain é uma implementação dessa ideia de growing block, mas os modelos de accounting são assim, a ideia de event sourcing é assim, de você ter um modelo append-only de eventos, né? É exatamente a implementação desse modelo de tempo como um bloco que vai crescendo. Eu achei isso excelente. E aí a coisa que eu queria ouvir seu comentário, que é a última coisa, que é o que eu estava conversando ontem com a Marieta, que eu acho que você resolve um problema aqui, que é um problema que eu julgo ser um problema naquela ontologia de atos documentais, né, de Document Acts, sobre a qual eu já tinha falado com Barry Smith, que era essa ideia de que lá eles tratam, né, a ontologia de Document Acts trata a ideia de que tem documentos, que o documento tem um ciclo de vida, que o documento responde a eventos, que o documento tem uma estrutura mereológica, mas sem dizer que isso tudo acontece porque as coisas que são descritas pelo documento responde a eventos, tem o ciclo de vida, tem a estrutura meteorológica e por aí vai. Então, eu queria te ouvir sobre isso, assim, porque você resolve esse problema falando, na verdade,
Não são os documentos estão espelhando uma coisa que está acontecendo na realidade, que são essas instituições. Exato. O documento ele funciona mais como, vamos dizer assim, o envelope da carta, né? O que interessa aí na história é a carta. Veja que interessante aqui, Guizardo. Se eu clicar política pública, quais são as políticas públicas aqui que eu tenho na área de agropecuária? Você está vendo minha tela? Política Sim. Nacional de Irrigação. Olha, a Política Nacional de Irrigação ela foi instituída por a Lei 12787 dessa data e foi alterada por essa dota e é da área temática irrigação. Se eu vou para a área temática irrigação, existem essas duas instituições, além da política, o Sistema Nacional de Informação. Agora já é outra categoria institucional, o Sistema de Informação, né, que foi instituído por essa outra lei e assim por diante. Então, essa visão baseada na instituição jurídica, o McCormick ele fala bem claro, olha, a visão institucional do direito resolve dois problemas. Resolve o problema da complexidade, eu consigo criar blocos menores, e a reboque vão vir as normas e tudo mais, né? E o problema da extensão, eu consigo criar grandes, simplificando nessa visão daí, né? Se eu for, por exemplo, para outra instituição aqui, por exemplo, fundo econômico. Tem alguns fundos econômicos da agropecuária, por exemplo, Fundo de Desenvolvimento Rural. Vamos ver um outro que esse aqui não está indexado. Fundo da Economia Cafeeira, instituído por um decreto-lei e tal, né, dessa área temática, e aí vai ligando. Então, eu acho que a minha sugestão para a Cristine Grifo, que a gente tem que complementar a UFUEL, é justamente colocar esse construto do Instituto Jurídico, né, como agregador dos moldes lá que já estão bem trabalhados na UFUEL. Então, e aí os documentos vêm a reboque, né? Realmente só são manifestações no tempo. Muito, muito bom. Eu acho que deixa muito claro o papel dos relators, no fundo, e dos relators como entidades realmente capazes de mudar, de sofrer alterações. Ou seja, não são nem só os eventos, nem só os documentos, né? Muito bom, João. Parabéns. Realmente é um exemplo. Só para mostrar, navegando, eu estou entrando num releito, né? A declaração de rejeição de um decreto-lei, por exemplo, por uma resolução do Congresso. Então, aqui ele é todo navegável. Um dos requisitos do SILEX é isso. Olha, eu tenho que navegar para tudo que é lado. Aqui eu tenho informação de publicação, da mensagem de origem. Vou voltar para a declaração de rejeição e agora eu vou para a norma rejeitada, né? E é bem dinâmico. Eu gosto muito desse filtro aqui no lado esquerdo, né? Qualquer coisa que você está pesquisando, eu estou pesquisando nos tipos, né? Se eu quero, por exemplo, pesquisar, sei lá, partido. Vamos ver essa hierarquia de pessoa jurídica. Pessoa jurídica de direito privado, de direito público, externo. Vamos ver aqui um exemplo de um município. Município. Pegar qualquer município aqui, Dona Ema. Dona Ema é o termo preferido desse município, é parte do estado de Santa Catarina e tem essa página no IBGE, né? Ele vai abrir aqui o IBGE, a página de Dona Ema lá no IBGE. Então, opa, cadê? Tá vindo. Isso aí é o site do IBGE, não é meu site não, hein, pessoal? Que talento. Aqui, sabe, as frases de indexação que usa Dona Ema, então são normas aqui, que no caso aqui, o que é que foi indexado? A resolução do Senado falou de Dona Ema lá, esse município, né? Está tudo interligado, né? E só para um exemplo que eu gosto muito, trabalhar, que eu apresentei no ano passado, essa questão dos phases, né? Um parque nacional ativo, um parque nacional extinto, né? Parque Nacional que teve uma proposta arquivada e que tem proposta em tramitação. Então, ele está proposto, não foi aprovado ainda, né? Então, se eu entro num desse Parque Nacional ativo, eu vou saber que esse Parque do Araguaia, que tem essa página da Wikipédia, ele foi instituído por um decreto e os limites dele foram alterados por esses outros. Veja como está tudo completo, tudo integrado. O bom caminho é esse aí, Guizardo. Excelente, João. Parabéns mais uma vez pela apresentação e a você e a equipe toda pelo trabalho. Pensa seriamente em escrever O Tempo e a Norma. Eu vou pensar nisso. Só para dizer, pessoal, o Gideão teve na banca dele o Guizardo e o João Paulo, né? Foi muito importante na banca. Eu confesso a vocês que só depois da banca do Gideão é que a gente descobriu que tinha feito um adaptativo de Object Model. A gente não sabia que o nome era esse, a gente fez antes de
né? E também o Lauro teve o Guizardi na banca dele, tanto de qualificação como de defesa. O Lauro fez um trabalho excelente lá com o Autoprolog. Então, tem uma coisa, viu, Guizardi, no folclore político, que fala que o político, quando tem a experiência do poder, né? Se ele for picado por uma mosca azul, ele não quer soltar o poder de forma nenhuma. Eu acho que na ontologia tem algo diferente. Deve existir uma mosca verde que, quando pica o pessoal, eles não conseguem mais ver as coisas sem a visão ontológica, né? Que traz esse aclaramento do modelo, que eu acho fundamental e que eu fico imaginando como tantas pessoas não dão o valor que é merecido à ontologia, né? Obrigado, João, pela sua palestra. A gente, infelizmente, já passou aqui alguns minutinhos do tempo que tinham alocado para a gente, mas a gente gostaria de continuar aqui, né, conversando, discutindo muito mais tempo, mas a gente ainda tem mais uma sessão e depois o encerramento. Né? Então, assim, agradecendo muito ao João, acho que os comentários aqui, as pessoas ficaram muito satisfeitas em te ouvir, nós certamente agradecemos de montão, tá? E vamos continuar seguindo. Eu diria assim que a estratégia que você propôs para o CIGEM é uma estratégia que pode ser aplicada a qualquer domínio de sistemas de informação com muito sucesso. Eu acho então que sim, o Jean falou de você escrever esse livro, sim, sobre as normas, mas depois escrever um livro que pode ser para qualquer domínio do conhecimento, porque é uma estratégia muito, muito abrangente que pode ter um sucesso muito grande, impacto muito grande. Então, agradeço a todos. O Discord continua lá aberto, né, com o hashtag Keynote João Lima, então a gente pode passar para lá, pegar um café e continuar discutindo por lá. Obrigado de novo, João. Obrigado, pessoal. Até mais.